Você já sentiu que aquilo que Deus te prometeu parece cada vez mais distante? Se sim, essa história é para você. José era apenas um jovem de 17 anos, quando Deus acendeu dentro dele um sonho. Um sonho tão grande, tão diferente, tão fora do comum, que até sua família não conseguiu entender. Em 2 sonhos, Deus mostrava José sendo colocado em posição de honra, enquanto seus irmãos se curvavam diante dele. José não buscou isso. Ele não pediu isso. Deus simplesmente colocou dentro dele algo que ninguém ao redor conseguia suportar. E esse é um detalhe importante. Às vezes, o que Deus coloca em você incomoda quem vive sem propósito. Os irmãos de José não celebraram. Eles não se alegraram. Eles não disseram: "Glória a Deus pelos sonhos do meu irmão." Não. Eles sentiram inveja. E a inveja, quando cresce, vira algo perigoso. Ela se transforma em crítica, depois em rejeição, depois em ódio. E finalmente, em traição. E foi exatamente isso que aconteceu. Certo dia, José saiu para procurar seus irmãos, obedecendo ao próprio pai. Ele não imaginava que aquele seria o dia mais doloroso da sua vida. Quando eles o viram chegando de longe, tomaram uma decisão fria. "Vamos matá-lo, sim, irmãos", planejando a morte do próprio irmão, apenas porque ele sonhava. Mas Deus interveio. A intenção deles mudou. Em vez de matar, decidiram vender José como escravo. O jovem que carregava uma promessa foi arrancado de sua casa, amarrado, levado como mercadoria para um país estranho. Ele não falava a língua, não conhecia a cultura, não tinha ninguém ao seu lado. Tudo parecia ter acabado. Mas José não desistiu, porque quem tem promessa pode até cair, mas nunca permanece no chão. No Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial do faraó. E lá, algo extraordinário aconteceu. Mesmo vivendo a pior fase da sua vida, José manteve o coração limpo, continuou servindo a Deus, continuou sendo fiel, e a presença do Senhor era tão evidente na vida dele, que tudo o que ele tocava prosperava. Potifar percebeu isso e colocou José como administrador de toda a sua casa. Os mesmos irmãos que queriam destruir José não tinham ideia de que estavam, sem saber, empurrando ele mais perto do propósito. Mas a história não para por aí. A esposa de Potifar tentou seduzir José, e quando ele recusou, por fidelidade a Deus, ela o acusou injustamente. José, que havia sido traído pelos irmãos, agora era traído por alguém que ele nunca fez mal algum. E por causa de uma mentira, José foi jogado na prisão. Agora pensa, como alguém que recebeu um sonho tão grande pode acabar num lugar tão sombrio? Como alguém que faz tudo certo pode sofrer tanto? Mas Deus não havia abandonado José. No silêncio daquela prisão, Deus estava movendo peças invisíveis. Ali, José interpreta sonhos de 2 homens, o copeiro e o padeiro do faraó. O sonho do copeiro se cumpre exatamente como José disse. E antes de ir embora, José pede algo simples: "Não se esqueça de mim." Mas o copeiro esqueceu. José ficou mais 2 anos preso. 2 anos esperando, 2 anos perguntando: "E agora, Deus? Tudo que o Senhor me prometeu era real, mas aquilo que é de Deus nunca morre. Promessas podem demorar, mas nunca expiram." Certo dia, o faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. Ninguém no palácio, ninguém entre os sábios do Egito, ninguém entre os estudiosos. E foi aí que o copeiro finalmente lembrou: "Eu conheci um jovem hebreu na prisão. Ele interpreta sonhos." José foi chamado. Ele se apresentou diante do faraó, não como um escravo, não como um prisioneiro, mas como um homem cheio do Espírito de Deus. E em poucos minutos, José decifrou aquilo que ninguém conseguia entender: os 7 anos de fartura, seguidos pelos 7 anos de fome. Faraó ficou tão impactado que fez algo impensável. Colocou José como governador do Egito, segundo homem mais poderoso da nação, mais poderosa da época. De escravo a governador. De rejeitado a honrado, de esquecido a lembrado por Deus, mas o ponto mais profundo ainda estava por vir. Durante a fome, os irmãos de José foram até o Egito para pedir comida. Eles não o reconheceram.
Mas José reconheceu cada um deles. Era o momento perfeito para se vingar. Era a hora de devolver a dor. Mas José fez exatamente o contrário. Ele chorou, perdoou, abraçou e disse uma das frases mais poderosas da Bíblia: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem." Essa é a essência da história de José. Deus pega o que te feriu e transforma no que te levanta. Ele usa os vales para te empurrar para o propósito. Usa as quedas para te amadurecer. Usa as perdas para te preparar. Nada na vida de José foi fácil, mas tudo foi necessário. E talvez você esteja vivendo um capítulo que não faz sentido. Talvez se pergunte: por que isso aconteceu comigo? Por que Deus permitiu? Mas lembra disso. Se Deus te deu um sonho, ninguém pode arrancar. Se Deus escreveu, ninguém apaga. Se Deus prometeu, ninguém interrompe. José só chegou ao palácio porque antes passou pelo poço, pela escravidão e pela prisão. A dor foi o caminho, mas a promessa era o destino. Agora me diz, qual parte da vida de José mais fala com você hoje? A rejeição, a espera, a injustiça ou o momento do cumprimento da promessa? Comenta aí, quero ler sua história. E se essa palavra tocou o seu coração, se inscreve no canal, porque todos os dias tem uma mensagem assim para fortalecer sua fé.